João Batista era realmente Elias. E porque ele vivia no deserto, comendo gafanhotos e vestido como um homem selvagem, a Bíblia parece dar respostas completamente diferentes. E a razão por trás disso desafiará tudo o que você pensava que sabia. Neste vídeo, você vai entender por que João escolheu o isolamento, o que sua dieta e roupas revelam e o que Jesus realmente quis dizer quando o chamou de Elias. Mas cuidado, a resposta não é tão simples quanto parece e vai te surpreender. Você já se perguntou por que Jesus disse que João Batista era Elias? Esta é uma das afirmações mais intrigantes em todo o Novo Testamento. E a resposta vai te surpreender. Em Mateus 11:14, Jesus faz uma declaração que tem deixado teólogos debatendo por séculos. E, se quereis dar crédito, este é Elias que estava por vir. Mas espere, há algo ainda mais confuso nessa história. Quando os líderes religiosos perguntaram diretamente a João Batista se ele era Elias, sua resposta foi categórica: eu não sou. João 1:21. Agora pense nisso. Como é possível que Jesus e João Batista tenham dado respostas completamente opostas à mesma pergunta? Um deles estava mentindo? Claro que não. A verdade é muito mais profunda e fascinante do que parece à primeira vista. A chave para entender esse mistério está em uma frase específica que Jesus usou, uma que a maioria das pessoas ignora. Quando Jesus identificou João como Elias, ele disse: "E se ele receber isso, este é Elias." Essa pequena frase, "se você receber isso", revela tudo. Jesus não estava dizendo que João era literalmente Elias reencarnado. O conceito de reencarnação era completamente estranho à mente judaica do primeiro século. O que Jesus estava revelando era algo muito mais poderoso. João Batista veio no espírito e poder de Elias. Lucas 1:17. Não é curioso? João cumpriu exatamente o mesmo papel profético que Elias deveria cumprir. Ambos foram enviados para preparar o caminho do Senhor. Ambos confrontaram a corrupção religiosa de seu tempo. Ambos viveram radicalmente, definindo-se além do mundo. Mas aqui está o detalhe que vai te impressionar. A identificação de João como Elias dependia inteiramente da resposta do povo. Para aqueles que estavam dispostos a aceitar Jesus como o Messias, João serviu como o Elias prometido. Para os líderes religiosos que rejeitaram Jesus, João não cumpriu essa função profética. Isso explica perfeitamente por que João negou ser Elias quando questionado pelos fariseus. Ele sabia que eles não estavam dispostos a reconhecer Jesus como o Messias. Então, para eles, ele realmente não era o Elias que eles estavam esperando. Você já considerou que a própria identidade profética de João dependia da fé das pessoas? Isso é uma lição poderosa sobre como Deus opera. Suas promessas se cumprem para aqueles que têm fé para reconhecê-las. Mas por que um homem deixaria tudo para trás para viver como um homem selvagem no deserto? A resposta revela um dos segredos mais poderosos da espiritualidade: preparação. Para entender a escolha radical de João Batista, você precisa conhecer o contexto da época. Estamos falando de um período em que a ganância pela riqueza e o amor ao luxo se espalhavam por toda a sociedade judaica. Prazeres sensuais, festas extravagantes e bebidas intoxicantes não causavam apenas danos físicos, mas também uma profunda degeneração espiritual que entorpecia a consciência espiritual das pessoas. Elas viviam exatamente como queriam, completamente insensíveis ao pecado. Foi uma época de ostentação, onde qualquer um que queria ser diferente, qualquer um que queria viver de acordo com a vontade de Deus, literalmente teve que controlar seus apetites e paixões para não ser arrastado pela corrente da corrupção. Foi nesse cenário que João Batista fez uma escolha que parecia insana para o mundo. Ele desistiu de tudo e foi para o deserto da Judéia. Mas isso não foi uma fuga, foi a estratégia mais inteligente possível. Agora pense sobre isso.
João passou aproximadamente 30 anos de sua vida se preparando no deserto para apenas 6 meses de ministério público. 3 décadas de preparação para meio ano de impacto. Isso não parece um desperdício para você? Na verdade, foi o investimento mais sábio que ele poderia fazer. A natureza selvagem tornou-se 2 elementos essenciais para João: sua escola e seu santuário. Como escola, foi onde ele fortaleceu seu intelecto, estudando as Escrituras em profundidade. Como santuário, foi onde ele fortaleceu sua fé, desenvolvendo uma intimidade com Deus que seria impossível em meio às distrações da civilização. Lucas nos conta que João cresceu e se fortaleceu em espírito e esteve nos desertos até o dia da sua aparição a Israel. Lucas 1:80. Cada dia no deserto foi um dia de crescimento espiritual. Sozinho no silêncio da noite, João leu as promessas que Deus havia feito a Abraão. Na luz dourada do amanhecer, sobre as montanhas de Moabe, ele contemplou aquele que seria como a luz da manhã quando o sol nasce. Não é curioso? Enquanto as pessoas da época buscavam entretenimento e prazeres fugazes, João estava investindo em algo eterno. Ele estava se tornando inabalável, desenvolvendo um caráter decidido e focado. Nada poderia distraí-lo da missão à frente. O deserto ensinou João a ser disciplinado de uma forma que seria impossível na sociedade. Ele aprendeu a viver com o mínimo, depender totalmente de Deus e encontrar satisfação em coisas espirituais em vez de materiais. Quando ele finalmente emergiu do deserto, ele era como uma rocha, inabalável em suas convicções e impossível de corromper. Você já considerou que talvez você também precise do seu próprio deserto? Um lugar onde você possa se retirar das distrações do mundo e focar no que realmente importa. Gafanhotos no cardápio. Para a maioria de nós, isso parece repulsivo. Mas não é loucura. É estratégia divina. A dieta de João Batista carrega um simbolismo profundo que vai muito além da nutrição. Mateus 3:4 nos diz claramente: sua comida era gafanhotos e mel silvestre. No início, isso pode parecer uma escolha bizarra, mas quando você entende o contexto, tudo faz sentido. Primeiro, vamos falar sobre os gafanhotos. Você sabia que os gafanhotos eram um dos poucos insetos permitidos pela lei judaica? Levítico 11:22 especifica que gafanhotos, grilos e gafanhotos estavam entre os alimentos limpos que os israelitas podiam comer. Então, João não estava violando nenhuma lei divina. Pelo contrário, ele estava estritamente seguindo as diretrizes de Deus. Mas há algo ainda mais fascinante aqui. Os gafanhotos eram abundantes no deserto e não exigiam nenhuma preparação especial. João não precisava caçar, pescar, plantar ou cozinhar. Sua dieta demonstrava total dependência da provisão divina. Enquanto as pessoas da época estavam obcecadas por banquetes elaborados e iguarias caras, João estava contente com o que Deus providenciava naturalmente. O mel silvestre complementava perfeitamente essa dieta. Não era mel cultivado ou processado, mas mel puro encontrado em colmeias naturais, nas rochas e árvores da natureza selvagem. Mais uma vez, uma provisão direta de Deus, sem interferência humana. Agora, pense sobre o poderoso simbolismo por trás disso. Enquanto os ricos da época estavam encantados com roupas finas e comida sofisticada, João escolheu absoluta simplicidade. Sua dieta era um sermão silencioso contra a gula, a ostentação e a dependência de coisas materiais. Você já considerou que até a comida de João tinha um propósito profético? Cada refeição era uma declaração de que o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Há também um aspecto importante. Essa dieta simples manteve João fisicamente forte e mentalmente afiado. Não havia excessos que o prejudicassem em sua saúde ou clareza espiritual. Ele precisava estar em perfeitas condições para cumprir sua missão. Mas talvez o aspecto mais impressionante seja este.
João estava demonstrando que é possível viver com muito pouco e ainda ter uma vida plena e significativa. Em uma era de consumismo desenfreado, ele mostrou que a verdadeira satisfação não vem do que nós comemos, mas da nossa comunhão com Deus. Não é incrível como uma dieta tão simples trouxe lições tão profundas? João estava pregando em todos os aspectos de sua vida, incluindo suas refeições. Ele usava pelo de camelo e um cinto de couro. Por que uma escolha aparentemente tão estranha? Prepare-se, porque cada peça do guarda-roupa de João Batista era uma poderosa declaração profética. Marcos 1:6 descreve João dessa forma: João estava vestido com pelos de camelo e com uma faixa de pele ao redor dos seus lombos. Para entender o impacto dessa descrição, você precisa saber o contraste com a moda da época. Enquanto os ricos usavam roupas leves feitas de seda ou linho fino, João deliberadamente escolheu o material mais grosseiro disponível. O pelo de camelo era áspero, desconfortável e geralmente usado apenas pelos mais pobres da sociedade. Era o oposto absoluto de luxo e ostentação. Mas espere, há uma conexão profunda aqui que vai te impressionar. Esta descrição das roupas de João é quase idêntica à do profeta Elias em 2 Reis 1:8. E eles lhe responderam: ele era um homem peludo e tinha um cinto de couro em volta dos lombos. Fascinante, não é? João não estava apenas escolhendo roupas práticas para o deserto. Ele estava se identificando visualmente com o grande profeta Elias. Qualquer judeu que o visse imediatamente faria essa conexão. Suas roupas eram uma declaração silenciosa de que ele veio no mesmo espírito e poder de Elias. O cinto de couro não era apenas um acessório. Era uma ferramenta prática que poderia ser usada para transportar pequenos itens necessários para a vida no deserto. Mas, simbolicamente, representava uma prontidão constante para o serviço. João estava sempre preparado para cumprir sua missão. Agora, pense no impacto visual que João causava em uma sociedade obcecada com as aparências e com o status social. Aí vinha um homem vestido como os mais pobres, pregando com autoridade que os líderes religiosos bem vestidos não conseguiam acompanhar. Sua roupa era uma repreensão viva à vaidade e ao materialismo da época. Há também um aspecto profético na vestimenta de João. Ela proclamava que o reino de Deus não seria estabelecido por meio de pompa e cerimônia, mas através da humildade e simplicidade. O próprio Messias que João estava anunciando nasceria em uma manjedoura e viveria como um homem simples. Você já considerou que a aparência de João era parte integrante de sua mensagem? Ele não precisava dizer uma palavra. Suas roupas já pregavam os valores do reino de Deus. Mas há algo ainda mais impressionante sobre a aparência de João. Como ele era nazireu de nascimento, é muito provável que ele nunca tenha cortado o cabelo. Imagine a figura que ele apresentava: cabelo longo, uma barba cheia, roupas de pelo de camelo áspero. Ele parecia exatamente o que ele era: um homem completamente separado do mundo, totalmente dedicado a Deus. Sua aparência deixava claro que sua vida era simples e totalmente dedicada a fazer a vontade de Deus. Não havia nada nele que sugerisse um compromisso com os padrões mundiais de sucesso ou beleza. Ele era a personificação viva da separação sagrada. É notável como até as roupas de João carregavam uma poderosa mensagem sobre as prioridades espirituais, não é? Mas há algo ainda mais impressionante sobre João Batista que a maioria dos cristãos nunca descobriu. Ele não escolheu sua vida de separação. Ele foi escolhido para isso antes mesmo de nascer. Lucas 1,15 revela um detalhe extraordinário sobre João. Pois ele será grande aos olhos do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo, ainda desde o ventre de sua mãe. Esta descrição indica claramente que João era um nazireu de nascença.
O voto nazireu foi uma das formas mais radicais de dedicação a Deus no Antigo Testamento. Descrito em Números 6, esse voto incluía 3 restrições principais: não beber vinho ou qualquer bebida alcoólica, não tocar em cadáveres e não cortar o cabelo. Era um voto de separação total para o serviço divino. Agora pense nisso. A maioria dos nazireus fazia esse voto por um tempo limitado, talvez alguns meses ou anos, mas João foi dedicado como nazireu por toda a vida, assim como Samuel e Sansão. Toda a sua vida foi consagrada a Deus desde antes do nascimento. Isso explica muitos aspectos da vida de João, que podem parecer extremas. Sua abstinência total de álcool não era apenas uma escolha pessoal, fazia parte de um voto sagrado. Seu cabelo longo não era negligência, mas um sinal visível de sua consagração. Sua separação do mundo não era antissocial, mas uma obediência a um chamado divino. Você já considerou o peso de viver uma vida inteiramente dedicada a Deus desde o primeiro dia? João nunca teve a opção de viver para si mesmo. Todos os dias de sua existência foram marcados pela consciência de que ele pertencia inteiramente a Deus. Essa total dedicação, desde o nascimento, moldou cada aspecto de sua personalidade. João desenvolveu uma disciplina férrea, clareza inabalável de propósito e uma ousadia que lhe permitiu enfrentar até reis, quando necessário. Ele sabia exatamente quem era e por que tinha sido nascido. O voto nazireu também explica por que João era tão diferente dos outros líderes religiosos de sua época. Enquanto muitos sacerdotes e fariseus estavam comprometidos com a política e o sistema social, João manteve uma pureza e independência que vieram de sua consagração total. É fascinante perceber que a vida estranha de João não era o resultado da excentricidade pessoal, mas de obediência a um voto sagrado feito por seus pais antes de ele nascer. Cada aspecto de sua vida que parecia radical para o mundo era, na verdade, fidelidade a Deus. Agora você está prestes a descobrir a verdadeira razão por trás de todas as escolhas aparentemente extremas de João Batista. A resposta revela um princípio espiritual que pode transformar sua própria vida. A verdade é que João precisava se tornar a voz de alguém que clama no deserto, Isaías 43. Mas para ser essa voz, ele primeiro teve que ser moldado pela natureza selvagem em si. Cada aspecto de seu isolamento era parte de um processo divino de preparação para uma missão única na história humana. Pense nisso. João seria o único homem na história com o privilégio de apresentar Jesus Cristo para o mundo. Ele seria a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, o último profeta da Antiga Aliança e o primeiro pregador da Nova. Uma responsabilidade de tal magnitude exigia uma preparação extraordinária. O isolamento de João não foi uma fuga do mundo. Foi uma preparação para impactar o mundo de uma forma revolucionária. No silêncio do deserto, ele desenvolveu uma sensibilidade espiritual tão aguçada que podia reconhecer Jesus instantaneamente, mesmo antes de qualquer sinal sobrenatural. Quando ele viu Jesus se aproximando, declarou: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João 1:29. Mas há algo ainda mais profundo aqui. João teve que ser completamente diferente de todos os líderes religiosos de seu tempo para que sua mensagem tivesse credibilidade. Se ele vivesse como os fariseus, com roupas finas, confortáveis casas e banquetes suntuosos, como poderia ele pregar sobre arrependimento e mudança de vida? Sua vida radical foi sua credencial profética. Quando João pregou sobre renunciar ao materialismo, as pessoas podiam ver que ele havia renunciado primeiro. Quando ele falou sobre buscar a Deus acima de tudo, sua própria vida era a prova de que isso era possível. Não é curioso? Em um tempo em que os líderes religiosos perderam sua autoridade moral devido ao seu compromisso com o mundo, Deus levantou um homem que não tinha nenhum compromisso, exceto com a verdade.
O deserto também ensinou João a depender inteiramente de Deus para tudo. Sua comida, sua água, sua proteção, tudo vinha diretamente da providência divina. Essa dependência total preparou João para confiar em Deus, mesmo quando sua pregação o colocasse em perigo mortal. Você já considerou que talvez o isolamento de João fosse necessário para preservar a pureza de sua mensagem? Em um mundo cheio de influências corruptoras, ele precisava de um ambiente onde pudesse ouvir claramente a voz de Deus. Mas aqui está a lição mais poderosa. João entendeu que para ser usado por Deus de uma maneira extraordinária, ele precisava estar disposto a viver de uma maneira extraordinária. Ele não poderia ter um estilo de vida comum e esperar ter um impacto incomum. Pense nisso. Talvez nós também precisemos do nosso próprio deserto, um lugar onde podemos nos afastar das distrações do mundo e focar no que realmente importa. Um tempo de preparação onde Deus pode nos moldar para os propósitos que Ele tem para nossas vidas. A vida de João Batista nos ensina que grandes propósitos exigem grandes sacrifícios, mas também nos mostra que esses sacrifícios não são perdas. São investimentos em algo eterno e infinitamente mais valioso do que qualquer conforto temporário.